Boa noite, pessoal. Aqui é o Edson Brito, da Smart Academy. E seja bem-vindo a mais uma aula do nosso Bootcamp de Automação Industrial. Hoje nós vamos construir o nosso data type de motor. Então isso é muito importante, entender como é que ele funciona, como é que não, né? Então vamos lá. Data type. A gente vai mudar isso ao longo do tempo, vai construir mais. Mas vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o motor ele roda para os dois lados, certo? Então eu posso ter um interlock para forward e interlock backward, certo? Ou have. Interlock, have. Vou colocar esse have maiúsculo. Depois disso eu posso ter um request, né? Um request avanço, por exemplo, um request retorno. Então vamos colocar aqui request forward, request have. Você que está começando a programar, pode ser que você tenha aprendido alguma coisa muito iniciante. Você constrói tags M01 para isso, M02 para aquilo, né? Na verdade, enquanto menos memória você tiver no teu programa, mais profissional ele é. Todo programa que eu tento fazer, eu tento não usar memória nenhuma para ele, porque quer dizer que tudo está dentro de uma estrutura, né? Tudo tem um porquê, tudo está dentro de uma função específica quando você está bem detalhado as tuas UDTs. Vamos ver. Eu tenho condição de alarme também, alarme. Condition também é bool, certo? Eu tenho indicação, né? Se ele estava avançado, recuado, pode ser que a gente nem use isso, mas vamos colocar. Eu tenho a condição de alarme e eu também tenho um alarme presente, certo? Se realmente tem alarme. Tá? Certo? Próximo eu tenho um botão, certo? De HM. Eu não gosto dessa abordagem, assim como já falei, né? Mas vamos deixar tudo igual aqui. É PWD, vamos deixar com camel case, na verdade. PB FWD. Aqui também vamos deixar camel case. FWD. E aqui eu tenho um PB, certo? HM. Depois a gente vai mudar isso aí. Eu gosto basicamente de ter uma UDT para comando, uma UDT para dados estáticos e de configuração, e outra UDT para HM, para visualização, né? Então a gente consegue aproveitar mais, eu diria, repetir mais código, né? De maneira mais simples. Aqui vou colocar um lock, às vezes não quero movimento nenhum, quero travar o movimento. Falha. O que mais? Safety. Então, eu tenho pode ser que na nossa configuração a lógica de segurança ela seja a mesma para retorno e avanço, mas eu gosto de deixar separado. Se for a mesma, eu deixo na mesma condição, né? Geralmente no motor eu tenho uma input switch, né? Aquela chave local de segurança. Então a gente input local switch a gente chama, local disconnect, chave local switch. Também eu tenho se ele for, geralmente eu tenho um input motor overload, né? Um juntor mesmo. Lembrando que se você não tiver, não tem problema, né? Mas você já tem uma estrutura pronta para mais complexa, né? Bom, eu tenho um input motor FWD, certo? Então eu tenho um retorno que ele está rodando para frente ou para trás, né? O input motor. Depois a gente pode ver como a gente quer fazer isso, na verdade. Eu vou explicar para vocês depois. Eu prefiro fazer assim, mas a gente pode fazer usando um input estático lá, também é válido.
Depois a gente vai entrar e vai ter casos que a gente vai ter isso sim, quando for falando dados que a gente não muda nunca, né? É um dado fixo. Input, motor heavy, certo? De reverso. Depois disso, eu posso ter uma set point de velocidade. Vamos começar básico aqui, esse controle de set point. E depois a gente vai melhorando ele, tá? Então eu tenho velocidade lenta, né? Basicamente eu só tenho duas velocidades aqui, mas depois a gente vai mudar e vai ficar legal. Tem o actual speed. A gente não importa de onde vem isso ainda. Então lembrando que agora esse aqui, ó, velocidade ele é um real, certo? O valor real. Velocidade lenta também é um real. E aqui também é um real. Eu tenho o atual torque, né? Atual torque. Também real. Agora aqui eu tenho o timer que eu uso para um array de IEC. Depois a gente vai ver a diferença dos timers aí, não se preocupe. Mas eu tenho um timer que eu vou usar para um array de 2 timers aqui por enquanto. Se eu precisar, eu posso aumentar esse array para a gente tá criando alguma falha de timeout aí, né? Também tem um time set point, né? Time out set point. Ele pode ser time, vou colocar um time do tipo time, né? Aqui eu tenho um reset alarm. Aqui é bool. Vai pensando aí que a gente tem que ter aqui. Agora eu tenho um start em si, né? Start forward bool e start reverse, certo? Eu tenho alguma coisa que eu poderia simular no motor? Eu poderia simular ele. Vamos colocar aqui simulation on. Simulation off. Se a gente não usar, não tem problema. Status, né? Eu tenho um inteiro. Então, a gente vai programar o status. E eu tenho um time out alarm. Algumas coisas a gente vai mudar isso aqui depois. Não tem problema, mas é bom que dá pra gente começar assim já. Vamos lá? Então, agora eu vou dar um save aqui e também vou dar um compile. Vou compilar essa UDT aqui. E quando eu vim aqui, a partir de agora eu já tenho aqui todos os meus dados do motor. Tá vendo? Legal, né? Então, eu já tenho meu modo de controle. Já tenho os dados do motor. Agora falta o dado do stopper. Então vamos criar. Aqui. UDT underline stopper. Fechou? No meu stopper, eu geralmente também tenho interlock, claro. Eu tenho. Depois a gente vai pensar um pouco diferente, porque o stopper ele pode ter. Eu posso trabalhar em pneumática, por exemplo, com 5 duas vias, né? Onde eu tenho uma bobina, 2 bobinas, ou 3 duas vias, onde eu tenho uma bobina só. Então muda um pouco o nosso data type. Mas por enquanto vamos trabalhar que ele tem 5 duas vias, 2 bobinas, né? Mesma coisa, eu tenho interlock. Interlock é como se fosse uma segurança mecânica, né? Interlock mecânico. Eu só posso avançar se eu tiver com o motor, se eu tiver com o stopper abaixado, né? Isso é uma segurança mecânica, né? É um interlock mecânico. AV. Interlock AV. Enter. Chama de AV aqui agora. Eu gosto de falar tudo em inglês, mas não vou fazer assim. Depois a gente vai
mudando, mas REC, como ele sobe e desce, pode colocar interlock sobe, interlock desce, vou colocar AV também que avança, quer dizer que ele tá para cima, então request underline AV, request underline não, vou usar tudo camel case, né? Request REC, aí alarm, podia copiar do outro também, né? Condition. O legal é que ao longo do tempo você já tem bibliotecas prontas, então você não precisa fazer isso mais. Você vai copiando aquilo que está pronto. E eu geralmente eu começo com o software 50% pronto, porque eu vou copiando de uma coisa, de uma outra ali, uma coisa que eu já fiz. Eu começo no mínimo ele funcionando tudo em manual, com bastante rotina automática pronta já. Isso se vocês vão aprender. Indicação avançado. Arrancado, né? Indicação recuado. Agora alarm. Present. Botão, certo? PB, AV, VDHM, PB, REC, Start. Vamos fazer a lógica disso aqui agora. Start. Não é a que eu mais gosto, mas funciona. Fiz muitos projetos dessa forma, na verdade. Mas ao longo do tempo ele é muito simples, muito profissional e muito confiável, não dá problema. Mas tem algumas particularidades que vai nos dificultar a gerar informação para o cloud, né? Então a gente também vai dar uma mudada nessa lógica, mas eu quero que vocês aprendam ela. Não é todo projeto ainda que vocês vão trabalhar no cloud, então o menos é mais o que eu penso em automação. Position não precisa. Falha, certo? Safety também, vamos colocar aqui. AV, safety, REC, certo? Um timer, mesma coisa, a gente vai ter que ter um timeout lá, por exemplo. Eu mandei avançar, se ele não avançou lá no tempo que eu determinei, 5 segundos, por exemplo, tem algum problema. Ou ele não avançou, ou o sensor está com problema, né? Então tem que ter um timeout para garantir que realmente tem algum problema. Agora, time out. A gente pode... Enfim, em sistemas, se você usar, por exemplo, o TIA Portal, onde eu posso usar o graph set do próprio TIA Portal, você pode também parametrizar o tempo no TIA Portal, né? na sequência TIA Portal. Não sou muito fã de fazer isso. Com relação ao movimento, timeout eu prefiro fazer no movimento. Porque ele pega se é manual, se é automático, se é manute, isso é importante. E eu prefiro focar na sequência tempo relacionado ao processo, não relacionado ao movimento mecânico, tá? Timeout. Pode ser que seja o mesmo, né? Mas existem particularidades diferentes ao longo do processo em si. Aqui é o time, certo? Time, claro, né? Depois, status. E time out alarm. Time out alarm é um bool, que é um alarme, certo? E aqui também é um int. Bom, agora aqui, se eu vim aqui, eu já tenho. Vamos aqui dar um som, save, compile. Se eu vim aqui na minha DB, será que eu escrevi errado? Stop. Vamos ver. UDT stop. Beleza, tá aqui. Então eu já tenho aqui todas as minhas informações de stop. Se eu tivesse mais um stopper aqui. Stopper 03. ST03. Pronto, já está pronto. Tem todos os dados do ST03. Se eu vim aqui. Aqui vai ser do S. Eu quero ligar, por exemplo. Vamos colocar a pontinha aqui. Ligar esse cara aqui. Então vim aqui, ó. TR2.st02. Tá vendo? Eu quero ver o PB. AV. Aí aqui. TR2. ST02. E aqui eu quero Start AV. Tá vendo? Eu quero fazer o 3 aqui, ó. Só mudo para 3. Viu que ficou bem organizado a nossa estrutura do dado? Então, primeiro,
Eu sei de onde ele é. Ele é do transportador 2. Eu sei o tipo dele. É um tipo de dado. Ele é um dado, então é uma DB. Eu sei também que ele é do Stopper 2. E eu sei que ele é um PB, um push botão, um botão AV. E aqui, ó, mesma coisa. E aqui, mesma coisa. Então fica claro. Eu não preciso nem comentar muita coisa. Menos é mais. Então a própria estrutura do tag me dá capacidade para entender perfeitamente qual é a função de cada comando, eu diria, né? Então vamos deletar aqui. E agora uma coisa importante. Vamos agora copiar. Vamos. Aqui, ó. Eu tenho emergência, pode ser que seja a mesma, eu tenho isso aqui, eu tenho falha nesse cara, eu tenho alarmes, tenho mensagens, eu tenho pulso. Então, vou copiar aqui. Eu podia até criar uma ODT para isso, né? Não é mesmo? É tudo igual. Então, eu venho aqui. Tá aqui, vamos ver o que eu posso ter falha na estação, só nessa estação? Sim, eu posso ter uma falha em timeout, por exemplo, de disjuntor, do motor, né? Falta pressão de ar, por exemplo. Posso ter emergência? Eu posso sim, ter um botão de emergência só para essa estação. Posso ter de segurança? Posso, mesmo que pode ser que eu não use, então eu deixo ele sempre em 1. Posso ter um reset? O reset não, o reset pode ser comum para todo mundo, né? Então eu vou tirar. Eu posso ter falha só para ele? Sim, eu posso ter falha só de estação. Alarme também. Aqui também, impulso também. Vamos separar, né? Então, tá pronto. Basicamente, nossa estrutura de dados está quase pronta. Agora falta eu tratar um pouco da sequência, né? Então, pessoal, na próxima aula nós vamos continuar criando a nossa estrutura de dados e também vamos começar a criar a nossa lógica de controle dos motores e também dos stoppers, tá bom? Então, boa noite, até mais. Deus te abençoe.